Olá, excelente tarde a todos! Nossa dica do dia hoje, respondendo às perguntas enviadas exclusivamente por vocês, é sobre os padrões embrionários, embriológicos, ectodérmico, mesodérmico e endodérmico. Então, o que significa isso? Quando a gente vai estudar a embriologia, a morfogênese fetal, como que ocorre a formação do feto. Então, isso a gente aprende desde a época do colegial, né? Então, existe o espermatozoide do homem, aí o óvulo da mulher, os dois se juntam e vai formar o ovo ou o zigoto, que é a célula primária, da onde vai gerar o feto. E essa célula vai se dividindo, ela vai se dividir em 2, 4, 8, mórula, blástula, glástula, até gerar o tronco embrionário. Desse tronco embrionário, ele vai se dividir em 3 principais ramos, 3 principais galhos, como se fosse o tronco de uma árvore com 3 galhos. Um dos galhos, uma das subdivisões é a ectoderme, outro é a mesoderme e a outra é a endoderme. Quais são os órgãos que eles são originários do tecido embrionário ectodérmico? São os olhos, pele, cabelo, unhas, esmalte dos dentes, receptores sensitivos, mucosas, mucosa oral, mucosa anal e todo o tubo neural, toda a parte neurológica, por isso a gente chama de neuroectoderme. Então, todos esses órgãos têm a mesma origem embrionária, a mesma irrigação, inervação, vascularização, destoxificação, mexeu com um, mexeu com o outro. Então, normalmente, o paciente, quando ele chega, a gente vai raciocinar dentro da embriologia. Às vezes o mesmo paciente ele vai apresentar, por exemplo, uma alteração da acuidade visual, queda de cabelo, unhas quebradiças, alteração das membranas mucosas, afta, hemorroida, alteração sensorial, então ela sente ou muito frio ou muito calor, e alteração neurocomportamental. Você fala, nossa, quanta coisa! Não, na verdade é todos os sintomas relacionados aos órgãos com a mesma origem ectodérmica. Então, às vezes, o mesmo fator causal, ele está levando a todos esses sintomas em diferentes órgãos e sistemas diferentes. Então, essa abordagem, observando a formação e o raciocínio clínico através da embriologia. A embriologia é uma cadeira básica de todas as áreas da saúde. Todo mundo que vai estudar alguma cadeira da saúde estuda embriologia, anatomia, fisiologia, então isso é um termo dentro da embriologia. Já o paciente mesodérmico é aquele paciente que geneticamente ele possui órgãos mais frágeis da origem mesodérmica. Quais são os órgãos de origem mesodérmica? Então, geralmente a derme, que é a segunda camada da pele, né? A segunda camada do dente, que é a dentina, a parte osteoarticular, né, cardiovascular, geniturinária. Então, são geralmente pacientes que têm mais facilidade de ter lesão cariosa, são pacientes que têm mais problemas dérmicos, psoríase, urticária, tem problemas geralmente circulatórios, cardiovasculares, problemas geniturinários, às vezes infecção urinária de repetição, alterações hormonais, né, e às vezes sintomas de alteração osteoarticular, artrite, artrose. Também nós fazemos uma abordagem, uma investigação do fator causal, raciocinando que tudo isso pode ter os fatores desencadeantes do adoecimento como um único fator que contamina todas as células, todos os órgãos com a mesma origem embrionária. E para finalizar, o paciente endodérmico é aquele que possui geneticamente uma fragilidade das células originárias do tecido endodérmico, ou seja, nós podemos herdar células com 10.000 mitocôndrias por célula, fazendo com que essas células se tornem mais resistentes às intempéries, às exotoxinas, e podemos herdar órgãos com células com menos mitocôndrias por célula, por exemplo, 1.000 mitocôndrias por célula. A mesma célula que possui mais mitocôndrias, geneticamente mais forte, quando ela é submetida a uma exotoxina, ela consegue eliminar mais facilmente essas exotoxinas e responder melhor
as intempéries do que uma célula geneticamente mais fraca, que você herdou de um tecido embrionário com menos mitocôndrias. Então, os pacientes endodérmicos são aqueles que possuem uma maior fragilidade aonde? Na pulpa dentária, então tem mais facilidade de necrose pulpar assintomática, canais dentários, tem problemas principalmente na hipoderme, então uma tendência de acúmulo de adiposidade localizada, alterações pancreáticas, então uma resistência à insulina, uma hiperglicemia, hipoglicemia, alterações intestinais, alterações hepáticas, são todos os órgãos relacionados à endoderme junto com as alterações pulmonares. Então essa classificação é uma classificação embriológica que visa facilitar o raciocínio clínico na abordagem sistêmica do paciente, agrupando sinais e sintomas de acordo com a classificação da embriologia e através desse recurso, junto com a propedêutica, com a anamnese, com a fisiologia, auxiliar na detecção e na remoção dos fatores que causam o adoecimento, lembrar que tudo é sempre multifatorial e aí, através disso, utilizar os órgãos geneticamente mais fortes para proteger os órgãos geneticamente mais fracos. E aí, a estratégia de tratamento e uma perpetuidade, entender o paciente, entender quais são seus órgãos fortes, seus órgãos fracos e adaptar o seu estilo de vida à sua tendência genética. Essa é a proposta de um tratamento personalizado, individualizado com perpetuidade. Então, essa é a origem embriológica do termo ectoderme, mesoderme e endoderme. Se você gostou do nosso assunto, da nossa explicação aprofundada para vocês, curta, compartilhe, dê seu like e coloque aí na caixinha de perguntas o que você quer que a gente grave em conteúdo direcionado aí para auxiliar no autocuidado aí e você detectar precocemente aquilo que está ali adoecendo, para você realmente poder procurar um profissional através já de uma investigação, de um autoexame, de uma autoanálise. Quando a gente observa o nosso corpo, a gente consegue precocemente entender que alguma coisa não vai bem. E aí sim, procurar o auxílio de um profissional especializado, capacitado. Quanto mais precoce, melhor o diagnóstico, melhor o tratamento, melhor o prognóstico. Então, mais uma dica aprofundada para vocês.